Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt, em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 13h, no Rádio Clube de Angra. Visão Olá, viva, sejam bem-vindos a mais um Visão Periférica, correção logo desde o início. Não sou nem o Diogo Andrade, nem o Pedro Ferreira, que esteve aqui no último programa, sou o Miguel Sousa Azevedo e vou ser eu quem irá tentar servir de cicerone para efetivamente esta Visão Periférica com os nossos convidados Orlando Fontes, Miguel Betancourt e Alvarino Pinheiro, que aqui costumam tratar da temática política, um pouco sobre generalidades, especificando um bocadinho aquelas que são as opiniões de cada um. E nós hoje temos dois temas que poderemos tratar desde o seu cerne até ao que se vai passando em termos de desenvolvimento dessas mesmas temáticas na atualidade política regional, começando pelos manuais digitais. Tínhamos pano para mangas só com isto. Não vou fazer como o Pedro Ferreira, não vou explicar o tema todo, vou-vos dar voz e quero saber o que é que vocês acham. Primeiro, da implementação do programa digital, dos manuais digitais escolares nos Açores, e de que proveitos, sendo os três pais, mas já temos aqui a ressalva de que os filhos do Orlando não foram abrangidos por esse programa, mas que ganhos é que tiveram os estudantes açorianos até agora com isso? O que é que essa proliferação da digitalização nos currículos escolares está a dar de resultados? E claro, porque é que agora aparecem pessoas a fazer petições e partidos políticos a defenderem que se deve voltar aos manuais em papel. Orlando Fontes, bem-vindo ao nosso Visão Periférica de hoje. O que é que te apraz dizer sobre este assunto? Bem, antes de mais, boa tarde e cumprimentar o Miguel por ser a primeira vez que está cá connosco. Bem-vindo. Obrigado. E o Miguel, cumprimentar também o Miguel, não é? O companheiro de painel, e o Alvarino. Bem, sobre os manuais digitais, este é um admirável mundo novo, porque enquanto nós temos pessoas a fazerem abaixo-assinados, não é, para que não haja telemóveis durante o tempo letivo nas escolas, temos por outro lado o Estado a impingir os tablets e os manuais digitais nas escolas, enfim, a fazer um projeto piloto, não é? Enfim, algumas escolas, sei que no continente já algumas desistiram. No caso dos Açores, teve início no ano letivo 2021-22. Exatamente, e portanto ainda é uma experiência que está a decorrer. O que já se sabe até agora é que, e faço aqui um parênteses, porque os manuais digitais já têm a sua utilidade e serão imprescindíveis no futuro. Acho que não há dúvida sobre isso. Agora, a maneira como são implementados e aquilo que se quer fazer com eles, enfim, cai-se muitas vezes que isto será, enfim, a panaceia será aquilo que vai resolver os problemas da educação, agora que temos tudo digitalizado, mas não, pelo contrário. Porque sim, são ferramentas, mas que não podem ser utilizadas, no meu entender, da forma como estão a ser, ou seja, como manuais para todo o tempo. Isso porque os miúdos, nesta época, acho que já têm exposição demais com os ecrãs, com a parte digital. Acho que são muito úteis na questão de, por exemplo, há várias matérias ou várias disciplinas em que servem muito bem, como questão da história, da geografia, enfim, para pesquisar, para ir ao encontro, sei lá, ver mapas, ver uma data de coisas que no formato digital provavelmente se tornam mais apelativas. Agora, no dia-a-dia... já existe uma dependência. Já existe uma dependência, não é? Portanto, e o folhear, a questão do folhear, ou seja, passar o dedo pelo ecrã para que a página, mas depois salta uma página, nunca saltar uma página, saltam duas ou três, depois volta-se atrás. As escolas não estão preparadas, os professores não estão preparados, não é? Nós temos professores de várias gerações e, portanto, também não está. As próprias escolas não estão preparadas. Como é que nós interagimos numa sala com 22, 23, 24 alunos, todos com tablets? Como é que o professor controla a dinâmica e a utilização deles, não é? Porque, enfim, embora eles possam estar de alguma maneira bloqueados relativamente ao acesso que poderão dar relativamente a alguns conteúdos, julgo que há alunos nesta fase que provavelmente têm muito mais conhecimento de como é que podem desbloquear essas situações do que os professores na própria aula e, portanto, poderão estar a ver várias situações no tablet que não têm nada a ver diretamente com a aula em si.
Portanto, isto levantou uma data de problemas e de situações que mesmo- não foram acauteladas ao início. Mas mesmo se o próprio governo disse logo desde o início que os manuais digitais deviam ser acompanhados por manuais em papel, ou seja, não deveria ser uma utilização só para um destes suportes. Exatamente, mas quer dizer, quando tu pagas os direitos de autor, tens os manuais digitais, depois os encarregados de educação ficam um bocadinho perdidos no meio da situação, e eu falo, por mim não, porque não tive, enfim, os meus filhos já ultrapassaram essa fase, mas a minha esposa é professora e, portanto, há sempre esta dinâmica de falar o que é que aconteceu no dia-a-dia. Claro. E é complicado gerir tudo isto. Os manuais de papel, acho que têm uma vantagem que é, numa altura e numa era em que nós nos queixamos que as crianças têm pouca exposição, por exemplo, brincam um pouco em conjunto, brincam um pouco nos recreios, Sujam-se pouco. sujam-se pouco, tocam pouco, não é? E, portanto, introduzir mais um aparelho digital em contexto escolar só vai agravar esta situação. Quando nós temos especialistas da área da motricidade humana que dizem que os miúdos estão a perder capacidades, enfim, só para descer umas escadas ou subir umas escadas. Uma pandemia motora. Exatamente, É uma pandemia, mesmo esse o exatamente. E nós introduzimos aqui mais um fator. Quando já sabíamos à partida que em países que já estão muito mais à frente do que nós, que já tinham introduzido este mesmo sistema, Houve retrocesso. não é? O caso mais se calhar mais mediático é o da Suécia, em que já perceberam que tem que haver um retrocesso, não é? Portanto, e esta questão que a gente tem, eu acho que há sempre uma tendência para tentar levar a que esta será o futuro, é isto. E vem uma data de gente falar sobre o futuro é isto. E depois acaba-se por perceber, não, mas há aqui uma contracorrente que diz, não, vejam lá que isso não é o futuro, vocês têm que manter estas situações e tal. Nem o 8 nem o 80, não é? E portanto acho que é o que falta nestes tipos de projetos, é termos os pés bem assentos no chão e perceber que isto não vai resolver nada. Pode ser uma ferramenta bastante interessante, lá está, para ir ao encontro também da evolução que a sociedade vai tendo, mas só por si não é a resposta, não vai resolver os problemas da educação. Falando de problemas de educação, no último fim de semana foi o congresso do PSD e já ouvi assim pelo ar algumas mudanças que querem fazer. Se querem começar realmente a resolver alguns problemas, vamos reduzir a carga letiva. Vamos acabar com uma data de disciplinas que ninguém sabe bem qual é a finalidade das mesmas, diminuir a carga letiva, e eu agora já falo por experiência própria com os meus filhos no 11º ano, que é uma coisa absurda, não é? Entrar às 8 da manhã na escola, sair às 5 da tarde, isto, quer dizer, resta muito pouco tempo. Quando chegarem ao 12º vai ser o contrário. O contrário, exatamente. Portanto, comece por aí. Ou seja, comece por organizar que tipo de escola é que nós queremos, não é? E depois vai-se introduzindo algumas ferramentas, não é? Eu acho que hoje em dia já é possível que as escolas tenham essa própria autonomia, ou seja, se as escolas, no seu contexto, a sua comunidade educativa, se virem que há lugar a que mais ou menos, mais carga, menos carga relativamente à utilização das tecnologias, acho que é uma decisão que até pode ser dada às escolas, ou seja, ok, vocês têm há um mínimo, e depois vocês, dependendo da vossa comunidade, do meio onde estão inseridos, se houver condições, se a própria escola fisicamente tiver condições, se os professores estiverem habilitados a usar estas ferramentas, não é? E se houver espaço para as mesmas, acho que devia ser também deixada um pouco a autonomia das escolas, a implementação das mesmas, porque nem todas as escolas são iguais, nem todos, enfim, a classe docente é igual nas escolas todas, portanto há uma variação. São tudo cenários diferentes. São tudo cenários diferentes, exatamente. E portanto nós temos algum receio em que as escolas tenham alguma autonomia. Eu também percebo que não é fácil, porque junta-se muita burocracia muitas vezes, porque nós temos, Estado... Esse será talvez o principal problema. Nós, Estado, temos muita dificuldade em dar liberdade às pessoas, não é? E achamos que só podemos controlar se introduzirmos burocracia. É um bocadinho como na escola, quer dizer, acham que por introduzir mais tempos letivos que os miúdos vão aprender mais. Quando isto está mais do que comprovado que é o contrário. Quer dizer, o que eles precisam é há disciplinas básicas que têm que ter, não é? Enfim, que lhes vão ser úteis para o futuro. Mas depois a questão do tempo letivo e a questão de massacrá-los desde as 8 da manhã às 5 da tarde é contraprodutivo, completamente. Quem é que no seu dia-a-dia consegue fazer isso? Estar sentado numa sala de aula, não é? Numa cadeira. Muitas vezes, lá está, a questão do mobiliário é outra que eu fui professor durante quase 10 anos, portanto lecionei e fazia-me imensa confusão. Como é que nós no nosso dia-a-dia não conseguimos estar numa cadeira que seja desconfortável, que
E há muitas coisas que ainda hoje em dia acontecem assim, ou seja, o mobiliário da escola não é pensado para que seja confortável. Para uma estada muito prolongada. Exatamente. E, portanto, como é que nós obrigamos crianças a estarem das 8 às 5 da tarde sentadas numa sala de aula, não é? Onde os métodos de ensino variam um pouco, de professor para professor, enfim, de escola para escola, e depois queremos que os resultados sejam diferentes. Quando continuamos a fazer tudo um bocadinho a mesma coisa, introduzimos N disciplinas e com cada vez mais conteúdos, programas extensíssimos, em que os professores se veem à rasca, é a mesma expressão, para completar, para que os programas sejam completos, não é? No final do ano letivo. E depois, se o professor não completar o programa, vem em cima do mesmo e diz, porque temos exames, não é? E agora como é que é? Quer dizer, debitas aquela informação toda, diz, olha, daqui lavo as minhas mãos que eu debitei o programa. Agora, vocês desenrasquem-se com exames. Isso levar-nos a várias outras apreciações de como é que o fenómeno educativo funciona. Mas vamos perguntar ao Miguel Betancourt, basicamente no mesmo tom de querer saber qual é a opinião dele, também como pai de alunos, como encarregado de educação, qual é a opinião dele sobre esta introdução dos manuais digitais e o convívio que vai sendo diário das próprias crianças, depois jovens, depois adultos, com essa digitalização que é premente e que vai acontecendo cada vez mais. Mas recordando que a implementação deste programa dos manuais digitais nos Açores teve início, como disse há pouco, no ano letivo 2021-2022, numa turma do 5º ano da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond, aqui em São Sebastião, e também numa turma da Escola Secundária Antero Cantal em Ponta Delgada. No ano letivo seguinte, essa iniciativa estendeu-se a todas as turmas dos 5º e 8º anos e já em 23-24 a todas as turmas do 6º e 9º anos da região autónoma dos Açores. Portanto, já abrange 40 escolas, supostamente perto de 11 mil alunos, e são mais de 1.500 professores que estão a ter diariamente essa nova realidade, que já não é nova, mas que começa a ser está cada vez mais presente. Miguel, sendo tu um homem da área, porque trabalhas diariamente em informática, logicamente que não te vou perguntar sobre as vantagens ou as desvantagens da utilização das tecnologias, que já não são novas. Nós vivemos, cada vez que eu se falar em novas tecnologias, penso que a pessoa que diz isso está atrasada de 10 anos, porque elas já não são novas. 30. Elas vão avançando sempre. Como, na perspectiva do pai e do educador, como é que tu vês esta nova realidade? Essa sim. É interessante porque, antes de mais, boa tarde a quem nos ouve. O Orlando esticou-se, portanto estás à vontade também. Sim, não, tudo bem. Boa tarde a quem nos ouve na antena do Rádio Clube de Angra. Boa tarde ao Orlando, ao Alvarinho. Boa tarde a ti, Miguel, bem-vindo. Bem-vindo à visão periférica. Espero que não te assustes com isto. Vamos tentar ser. Para já não. Seremos gentis. Normalmente somos gentis, não somos, Alvarinho? Sim, normalmente somos. Ora bem, eu tenho uma interpretação, uma leitura, o que quer que seja, que é um misto das diferentes experiências a título pessoal e profissional neste domínio do digital. Portanto, trabalho na área da informática, não o desejo a ninguém. Lido diariamente com tablets, por exemplo, de utilizadores na organização em que trabalho. E vejo com bons olhos também, pela minha experiência profissional, vejo com bons olhos a implementação do suporte digital no contexto escolar. Mas normalmente o mas anula tudo o que foi dito anteriormente, não é? Mas podias ter usado porém. Tem que haver como é habitual de dizermos, tem que ser com peso e medida. Ou seja, na minha perspectiva, o suporte digital nunca deverá substituir, no limite, nem nunca deverá ser a principal ferramenta de trabalho de um aluno, na minha opinião. Isto admito que hajam opiniões diferentes, mas esta é a minha. E dos senhores da Suécia. Sim, eventualmente. De alguns, pelo menos. De alguns, pelo menos. No entanto, o suporte digital, que normalmente, neste contexto escolar, falamos de tablets, equipamentos tablets, são um excelente suporte de estudo, com conteúdos muito, muito interessantes ao nível da multimédia, muito criativos,
que estimulam a aprendizagem às crianças que realmente, enfim, tenham algum gosto por aprender também pelo meio digital. O que é que eu quero dizer com isto? É muito bonito falarmos da implementação de tablets, entregar tablets às crianças, aos encarregados de educação. No entanto, é preciso não esquecer que o suporte em papel, os manuais, os cadernos, a escrita, é preciso a gente ter atenção a uma coisa, que é a escrita, praticar a escrita. A motricidade fina. Exatamente, portanto, mais vale nós, isto é, ou seja, mais vale não, agora distraíste-me, Miguel. Porém. Nós quando chegamos à nossa vida profissional, adultos, pelo menos eu escrevo mais no teclado do que com uma caneta, não é? Às vezes a mão estranha e ao longo a presença de uma caneta. E ao longo dos anos fui perdendo eu arrisco de dizer a capacidade de escrever. Exatamente. Pelo menos escrever durante algum tempo. E isto aconteceu-me na vida adulta. Imagino se tivesse acontecido sem criança. Não é? Eu não ia querer pegar numa caneta para escrever. Nunca. Portanto, até neste aspecto tem que haver um equilíbrio. Por aí, são conhecidas as lesões relativas ao uso excessivo dos telemóveis. Não é excessivo, é o uso normal dos telemóveis que depois provoca lesões já identificadas. E vamos ter aqui uma coisa, é que a indústria das borrachas vai desaparecer. Exatamente. Há outra coisa, que é as crianças habitualmente, e a culpa não é delas, associam o tablet e o telemóvel ao lazer. A tarefas criativas. Apenas isso. Quando na verdade quer o tablet quer o telemóvel têm funcionalidades e são usados no dia a dia, aqui na Ilha Terceira, no mundo inteiro, para tarefas profissionais. Enfim, qualquer um de nós vai a uma oficina de mecânica e vê um mecânico a introduzir dados e a recolher leituras num tablet, nem é num computador portátil, nem no desktop, é num tablet. Tens vendedores que vão, enfim, vão aos seus clientes e têm uma aplicação no telemóvel e as encomendas que fazem, as notas de encomenda que fazem dos clientes é no telemóvel ou no tablet. E depois chegam à empresa e sincronizam e integram estoques e vendem, blá, 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 por aí fora. Portanto, as crianças não têm esta noção, porque ainda estão no mercado de trabalho, estão na sua vida na escola e nas suas nas tarefas de lazer do seu interesse, e muitas delas, como o Orlando disse, e é verdade, muitas delas, não, uma delas ocupa grande parte do tempo que são os tablets e os telemóveis. E o Orlando tocou aqui num ponto sensível, que é as crianças já passam demasiado tempo nos ecrãs. Não há necessidade de introduzir mais tempo de ecrã às crianças no contexto escolar. Eu compreendo aquilo que o Orlando quer dizer. Eu compreendo e em parte concordo com ele. Mas também já vi situações em que as crianças, porque em contexto escolar, durante o dia, estiveram algum tempo no ecrã e quando chegam a casa já não têm paciência para estar no ecrã. Já vi isto acontecer. Não é o mais comum, mas já vi isto acontecer. Portanto, enfim, mas o principal, onde eu queria chegar, o principal é as crianças terem a noção de que o tablet e o telemóvel têm outras aplicações, têm outros fins, não é? Não só jogar, ou estar nas redes sociais, ou ver vídeos no TikTok, ou coisa que o valha, por aí fora. Pronto. Outra coisa que é importante para as crianças, com a introdução do suporte digital, sempre, e eu aqui meto sempre a ressalva de que não deverá ser o principal suporte da aprendizagem, deve ser sempre um apoio, é a literacia digital. Nós vemos hoje adolescentes, e quando digo adolescentes, são adolescentes, ali entre os 15 e os 19, 20 anos, que não sabem trabalhar num computador. Não sabem. Pedes a eles para criarem uma pasta e criar um fecheiro e eles não sabem como é que fazem aquilo. Sabem, depois de aprenderem, e chegam à conclusão que não tem ciência nenhuma, que é coisa. Mas a verdade é que, e digo isto com base em relatos que alguns professores fazem. Dizem, não sabem, não sabem porque ninguém ensinou e onde aprender e tudo isso. É um contrassenso. Exatamente, é um contrassenso. Mas chegam ao telemóvel ou ao tablet e dominam aquilo melhor do que eu. Exatamente. E tu. Pronto. Esta questão da literacia digital
tem que começar em ter idade, porque o digital, enfim, a gente já não volta atrás. O digital, como é que eu ia dizer isto de uma maneira que não choque? Mais depressa desaparecem os livros em papel do que o Kindle, não é? Sim. Mais depressa. Não é bem assim, mas pronto, para bom entendedor, meia palavra basta. A literacia digital deve começar em ter idade, já que as crianças têm acesso em ter idade aos telemóveis, independentemente da idade. Há pais que dão a partir dos 6, 7 anos, há outros que dão a partir dos 10, outros a partir dos 11, 12, pronto, isso vai de cada um, para cada cabeça a sua sentença. Mas a verdade é que eles começam em ter idade a lidar com equipamentos informáticos. Estamos a falar de equipamentos informáticos. E começa aí a literacia digital, com os jogos, com as redes sociais e com isso tudo. Se isto servir, se esta utilização, a nível, em contexto escolar, servir para que a literacia digital se desenvolva mais cedo e com maior eficácia, olha, ainda bem que assim é, quer dizer, não, nós estamos cá, eu pelo menos fico cá para aplaudir. Dos conteúdos multimédia, estou aqui a seguir umas notas, uma linha que tomei, falei dos conteúdos multimédia. Há, no entanto, aqui uma coisa que a mim, a única coisa que me chateia no meio disto tudo é que as crianças já levavam, e ainda continuam a levar, mas já levam há muito tempo, um peso excessivo nas mochilas, todos os dias para a escola. Com os manuais, os cadernos, os tojos, a régua, blá. E agora algumas delas ainda levam mais o tablet. Pergunta rápida de um não-pai. Quando tinhas 10 anos, tinhas 5 ou 6 livros, levavas tudo às costas e nunca te fechaste depois da mochila. Eu não levava, eu lembro-me perfeitamente que não levava 1/3 do peso que as minhas filhas levam. Nós agora temos, cada disciplina tem o manual e tem o caderno de exercícios, e às vezes são 2 ou 3, não é? Dependendo da disciplina. Porque uma das bandeiras do digital, na qual eu nunca acreditei, mas a nível de, enfim, político, seria que o tablet substituiria em grande parte o peso do suporte em papel. Na prática isso não aconteceu. E eu nunca acreditei. Por um lado, ainda bem que não é, porque significa que o suporte em papel não perdeu a sua importância, não é? Por outro lado, em cima de todo aquele peso ainda meteram mais 800 gramas na mochila da miudagem. Olha, Miguel, o que é que eu te posso dizer? Sou adepto do digital em contexto escolar, como suporte, não como ferramenta principal. Voltar atrás, retirar o suporte digital, estou totalmente contra, pelos motivos que já elenquei aqui. Alvarinho, vou-te passar a palavra no sentido em que também te fazia aqui um pequeno desafio. Será que a essência desta mudança, desta novidade que foi criada, foi também associar, e conforme o Miguel referiu há bocadinho, que um instrumento que está associado ao lazer depois facilmente se poderia integrar como um instrumento de trabalho? Seria mais fácil por essa via? Pensas que foi por aí? E também queria saber o que é que pensas sobre esta realidade que não é nova, mas que no fundo é uma novidade. Ok, muito boa tarde a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra. Um abraço especial aqui ao Miguel Sousa Azevedo, que é um gosto muito grande recebê-lo aqui. É recíproco, ainda não vos disse, mas é recíproco. É recíproco e pronto, também aqui um abraço aos meus companheiros de sempre, ao Orlando e ao Miguel. O Miguel Sousa Azevedo é um profissional que se junta aqui a 3 amadores da rádio, não é? Portanto, embora aqui o nosso Miguel Peticurto... Mas em termos de comentário da atualidade política, vocês levam décadas de avanço. Pois, isso aí é que não sei se tens muita razão nisso. Mas vamos ver. Bem, pela tua introdução estás bem dentro do tema e, bem, mas respondendo à tua pergunta, eu acho que isso é uma boa estratégia, não é? Digamos, pegarmos nesta potência natural que os jovens têm para estarem no digital e trazer a parte pedagógica e de conhecimento e de aprendizagem para esse nível, parece-me que é excelente e é uma boa estratégia. Infelizmente, eu não tenho certeza se isso estará a funcionar bem dessa forma.
Para já, porque, ao que parece, nem todos os jovens neste momento têm acesso aos manuais digitais. Para aquilo que sei, há muitas escolas em que isso ainda não aconteceu e não deixa de ser preocupante um mês depois de começarem as aulas os alunos não terem acesso. Não é? Até porque os professores já começam a fazer testes, começam a fazer exames e os alunos não têm acesso a esses manuais. Os alunos que têm a sorte e o privilégio de ter um computador em casa e ter um tablet em casa e de terem pais com o esclarecimento necessário para que possa... Foi também uma coisa que antes de começarmos a nossa conversa o Miguel abordou, precisamente essa dificuldade de resolver um problema que pode acontecer fora da escola. Sim. Sim, até porque a escola deverá ser sempre um sítio onde seja a preocupação principal também seja esbater as diferenças sociais, não é? E que todas as pessoas tenham o mesmo direito de acesso à educação e de oportunidades. E parece-me a mim que neste caso em particular, se calhar não estamos a... Pode acentuá-las. Neste caso até pode acentuá-las, não é? E acentua-as, certamente. Portanto, eu acho que devemos ter bastantes preocupações em relação a essa questão. Porque, ok, nós queremos uma escola moderna, os Açores precisam de uma escola moderna, os Açores têm problemas que todos nós conhecemos ao nível da educação, de níveis de abandono escolar elevadíssimos, de insucesso escolar, tem comparação com outras escolas a nível nacional, temos mais dificuldade em atingir os níveis dessas escolas, portanto... Os Açores precisam de olhar para a sua educação, para as suas escolas com critério e com consciência e criar uma escola moderna. Não sei se será esse o caminho. Acho que estamos a começar por teto, mas se calhar é inevitável começarmos por teto. Mas a escola moderna é sobretudo uma questão de abordagem e não do Sim, mas quando eu digo escola moderna, desculpa, não é no sentido do conceito de escola moderna, é no sentido de termos uma escola atualizada e de uma escola que vá de encontro às necessidades dos jovens e às necessidades da nossa sociedade. E os Açores precisam claramente disso. E vocês falaram aqui, acho que questões muito importantes. E o Miguel também falou no início, a questão da pandemia, digamos, motora, da questão das relações interpessoais, temos cada vez mais jovens com dificuldades nesse nível, da gestão emocional. Com processos que depois se vão agravando ao longo do seu crescimento. Aliás, tem uma outra discussão que tem circulado na opinião pública em Portugal, é a questão da utilização dos telemóveis nos recreios. O Orlando falou disso no princípio. Houve escolas que simplesmente disseram não. Sim. Não, aqui não. A tutela, Está de plantão o telemóvel, mas não é para uso durante o dia todo. Pois é, e eu não sei se podemos... Pronto, lá está, há várias teorias, não é? Em França, por exemplo, isso foi muito discutido, não é? Da não utilização dos telemóveis nas escolas. Eu, por acaso, acho que os miúdos devem ser... devemos falar com eles e criar neles a consciência da utilidade e de, acima de tudo, deles terem a liberdade e perceberem que há momentos para tudo, há momentos para aprendermos, há momentos para focarmos a atenção e há momentos para estarmos no telemóvel e há momentos para estarmos em lazer, não é? Portanto, eu acho que... é uma gestão que os adultos também têm cada vez mais dificuldade de também fazer. Agora, exatamente. Só que vamos sempre no caminho da proibição, não é? Sempre da proibição, da imposição e não da consciência. Nós temos aqui no caminho da consciência. E eu, sinceramente, a questão da utilização dos manuais digitais, como eu disse, acho que é começar pelo teto, é inevitável, temos que se calhar nos preparar melhor. Ok, vamos para todas as escolas dos Açores começar a implementar, mas é preciso que haja condições para isso, senão não vale a pena. Não é? Isso é, no meu ponto de vista, é a questão fundamental, é que também é preciso que haja computador, se não houver, nem sequer essa discussão cai por isso. Nem há livro, nem há computador. Portanto, isso é que é preocupante, no meu ponto de vista. A questão há bocadinho falávamos, para mim é um tema sensível, que é a questão das diferenças sociais e das particularidades de cada jovem. Não é? Os jovens nem têm todas as mesmas capacidades, nem cognitivas, nem afetivas. E, portanto, é preciso também perceber
qual vai ser o impacto destes manuais isso vai ter. Não é, que isso vai ter. E sabemos que há jovens que nunca vão ter, nunca vão no seu currículo académico, isso nunca vai acontecer. Há outros que isso se calhar vai-lhes criar mais dificuldades que se estivessem num sistema, digamos, mais tradicional. Acho que as bibliotecas são um sítio que se devemos alimentá-las e não sei se este caminho vai levar mais jovens para as bibliotecas, eu penso que não levará, que levará mais jovens a terem curiosidade pelo conhecimento e por outras culturas e por outras realidades. Não sei se irá levar, porque, como o Miguel dizia, eu aí fez-me pensar ali uma questão que o Miguel levantou, que é, ok, os manuais digitais servem para quê? Servem para nós desenvolvermos os nossos conhecimentos em termos tecnológicos, termos mais know-how ao nível da utilização das novas tecnologias, ou é simplesmente uma forma de nós lermos um livro, em vez de ser em formato de papel, ser no computador, ser em formato digital? Faz tudo parte de um universo da escola virtual a que todos esses manuais têm, onde estão inseridos todos esses manuais, não é? Pois, a minha dúvida às vezes é um bocadinho esta, nós vamos ter experts em novas tecnologias, ou apenas teremos jovens em que passaram pelo liceu e... Onde é que entra a curiosidade própria de cada um dentro de um sistema destes? Poder-se-á pôr essa questão? O aluno que às vezes era o aluno que podíamos apontar como... A curiosidade é uma característica tipicamente humana. Mas quando as coisas se poderão encontrar de alguma forma balizadas, em que não é preciso ir buscar fora dali, até que ponto é que se desenvolve a curiosidade natural de cada um para ele se distinguir? Será esta uma forma de igualar para mais facilmente gerir a coisa? Ou os seres que têm um brilhozinho diferente vão conseguir fazer distinguir de alguma forma? Se é que as coisas estão feitas para que eles se distingam. Eu percebo o que estás a dizer, mas penso que isso é adicionar complexidade a mais ao assunto. Portanto, quem tiver a curiosidade vai explorar. Aliás, isso já acontece. E as tais diferenças de que o Alvarinho falava, todas as crianças e depois jovens têm umas mais acesso à informação do que outras, mesmo se estas são as gerações com mais acesso à informação, não quer dizer que sejam as mais informadas ou as mais bem informadas. Sim, e o Alvarinho tocou aqui num aspecto que é curioso, que são as bibliotecas. Portanto, nós somos de uma geração em que se tínhamos que pesquisar o que quer que fosse, era preciso ir procurar tínhamos e saber como fazer. Tínhamos que ir à biblioteca. Isso ainda acontece. Só que as bibliotecas também adaptaram-se e têm computadores. Eu vou com regularidade à Biblioteca de Angra. Aliás, eu sou cliente, entre aspas, habitual da Biblioteca de Angra. É um bocadinho mais do que uma biblioteca. É um bocadinho mais. E no serviço de empréstimo domiciliário de livros, naquele piso, tem várias mesas com vários computadores onde tem miudagem da escola a consultar, a pesquisar, e eu às vezes até meto assim o olho para ver o que é que eles estão a fazer. Perceber, deixa eu ver se este gajo está nas redes sociais. Não, e estão a pesquisar, estão a tomar notas, e estão ali a... Aquilo que nós fazíamos, só que num contexto de suporte digital. Não é? Sim, isso facilitou, isso é um instrumento incrível, claro, imenso, isso é a grande vantagem. Sim, exato. Mas o que é curioso é que eles vão à biblioteca, se calhar porque gostam daquele ambiente, daquele sossego, mas eles no pátio da escola, com o telemóvel e uma ligação à internet... Têm acesso às mesmas coisas, ou quase. Perfeitamente. Mas ali se calhar são bibliotecas. Para quem gosta de bibliotecas, aquilo tem sempre ali aquela atmosfera que convida ao foco, não é? À atenção, enfim, por aí fora. Mas pronto, já estava a devagar. Eu percebi a tua questão. A curiosidade é uma característica nossa, dos humanos. Nós depois fazemos escolhas, e conheço pessoas que deixaram de ler livros em papel e passaram a ler só em formato digital. Eu pessoalmente não consigo. Nem nunca tentei assim, nem nunca tentei por aí além. Verdade seja dita. Mas pronto, é o futuro. O digital é o presente, é o futuro, já não é passado. Exatamente. Portanto, sim, vamos ter que aprender a conviver. Sim.
Agora, a forma como o fazemos, essa é que é discutível, não é? Sim, o computador, lá está, o que é que também vai ser transmitido aos jovens, não é? Foi Não a é o primeira vez que os pus a falar aos três ao mesmo tempo. Ainda bem, ainda vai. conseguiste. Diz, Alvarinho. Ainda não conseguiste, foi pôr-nos em desacordo os três. Não, ainda não vai Isto ser ainda para não hoje. foi- Ainda vai ser ainda para não- hoje. Podemos simular isso. Mas estavas a dizer. Não, eu acho que aquilo que podemos também concluir é que aqui da nossa conversa é que todos nós percebemos a importância do digital, não é? E todos nós percebemos que vamos num caminho que já não tem volta para trás, não é? Não há Faz volta parte do nosso dia há É a anos. questão dos telemóveis, é a mesma coisa. E Não são telemóveis, são pequenos são computadores. pequenos computadores e as escolas não podem lutar contra isso. Pequenos grandes. Pequenos grandes, contra agora. isso, não é? E as relações. Eu lembro dos computadores quando, não é, para os utilizadores começaram a aparecer, que não tinham a capacidade que o meu telemóvel tem hoje em dia, nem lá em perto. Aqui a questão também é a organização que as escolas, como é que as escolas estão organizadas, estão preparadas ou não estão preparadas para isso, não é? E o que é que queremos fazer com isso? Não é? E o que é que isso vai, e o que é que isso também vai contribuir, acima de tudo, o que é que isso vai contribuir para melhorarmos as nossas escolas e a performance. Sobretudo o ensino. O ensino. A performance, Não, a exatamente. performance dos alunos e o gosto dos alunos pela escola, porque a nossa também há uma outra pandemia, que é a pandemia digamos, da não de olhar para a escola como uma não mais-valia, não é? A escola não há valorização da escola. sabes que Isso também é uma pandemia. as Não sei que não é crianças- só da motricidade, é que os alunos não olham para a escola como uma mais-valia. Nem Não é? Mas as crianças gostam. As crianças normalmente, Alguns a alunos, sua grande maioria gosta de ir à Olha, escola. agora estão não os é? três a falar ao Exatamente. mesmo tempo. Estava eu a dizer que as crianças, Isso é na que sua tem que grande se mudar maioria, esse paradigma. gostam de ir à escola. As crianças, na sua grande maioria, gostam de ir à escola. Gostam de confraternizar com os colegas, gostam de ir à escola. Agora, depois, relativamente Só aos para estar a olhar para um conteúdos, computador todo o dia, já ninguém à quer. formalidade Se depois gostam, que há na escola e tudo mais, isso aí já é outra E o Orlando, conversa. eu há bocado era também para comentar, o Orlando tocou num ponto também que é importante nesta questão dos esportes digitais em contexto escolar, que é a preparação que os docentes têm Sim. ou não têm para... Ele falou Exato, nos diferentes exato. cenários, Exatamente. quando se sabe que Portanto, é uma categoria profissional que está esse é um envelhecida ponto, e esse é um ponto vão-se complicado. formar milhares de professores e não há capacidade de renovação. Renovação, exatamente. Estamos a reviver o que aconteceu aí há 3 décadas, quando éramos Sim, todos sim, estudantes sim, sim. do secundário, em que qualquer pessoa dava aulas. Claro. Não está bem assim, mas está quase. Pois, isso é um Não é? problema. Isso é um problema. Porque É não cíclico. não podemos exigir É de uma pessoa que não é. foi preparada para desempenhar determinadas funções, ainda por cima são muito importantes porque delas dependem depois a continuidade e o interesse de jovens que estão em formação, mas não nos podemos exigir quando não têm Mas essa olha, mas preparação de base. digo-te uma coisa, em relação a, pelo menos na minha perspectiva de pai, o que conheço dos conteúdos do suporte digital, dos Sim, tablets, sim. Uhum. é muito intuitivo. Portanto, aquilo para qualquer criança Sim, e a adulto própria- é muito intuitivo. Agora, pode ter uma situação ou outra que crie mais dificuldades ao professor ou ao aluno, ou ao pai, ou à mãe, seja quem for. Admito que sim, E mas penso, Miguel, que a própria finalidade de nós focarmos isto aqui neste programa, que não se chama Visão Periférica por acaso. Vocês Sim, devem sim, ter sim. debatido de alguma forma o nome do programa, ou seja, nós temos aqui foi quando abrimos a segunda garrafa de vinho um jantar. é uma perspectiva, ou seja, nós estamos aqui para apontar soluções diretas, mas debater e alertar um pouco as pessoas sobre coisas que às vezes elas próprias não se lembram de debater. É isso. Certo. É um Não, bocadinho isso. e eu acho que isto é Mas transversal gostei de saber à atividade, como é que apareceu o nome Não. do programa. à atividade política que é, Mas já era de noite. que é muitas vezes os políticos quem toma as decisões não ter a hombridade de reconhecer, pá, vamos parar aqui um pouco, vamos avaliar a questão. O Orlando descansa um E bocadinho, vamos- mas quando vem cheio de força. Não sei se vocês repararam. Eu tomei fogo. E portanto, aqui acho que é uma daquelas situações em que ninguém tem nada a ganhar em fazer, em fim-capé, que Exatamente. isto é para andar e vai para a frente e tudo mais. Tem que ser desta Tem que haver um maneira. período de avaliação e depois de se avaliar, dizer, olha, pronto, chegámos à conclusão que afinal deve ser usado desta forma e daquela forma e pronto. Não vamos ter o E há uma consenso coisa generalizado, que é- mas pelo menos pensar sobre o assunto. Aplicar estas medidas na Suécia, na Noruega, é uma coisa. Aplicarmos isso nos Açores é outra. Já falamos aqui sobre isso. São contextos diferentes. E necessidades diferentes. E temos outras necessidades muito, muito, muito prementes
e urgentes, Básicas. básicas nas escolas dos Açores, que pronto, não estou a começar dizer que estão a ser pelas infraestruturas, esquecidas, não estou a dizer que estão a ser Começar pelas esquecidas, que não estão a ser infraestruturas. esquecidas, mas que têm que ser intervencionadas com... Isto dava mais meia dúzia de dava- programas se a gente começar a infraestruturas, desenrolar pessoal o fio Claro. à meada. O Orlando falou há pouco do mobiliário escolar. Sim, o próprio mobiliário. Isso todos Eu- nos lembramos de estarmos mal sentados durante várias horas. Eu vou-vos Porque dar a um cadeira exemplo. não era confortável. Eu tive o privilégio de trabalhar na escola americana na base. E a primeira coisa que me deparei foi quando os miúdos chegam à sala e têm mobiliário que é adaptado ao tamanho deles. Ok. Raras exceções acontecem aqui. Eu, inclusive, com outro grupo de pais, na escola da Aldeia Nova das Lajes, na altura que os meus filhos lá andavam, conseguimos adquirir parte desse mobiliário. E é muito simples. O mobiliário é ajustável na altura. Na altura. É o suficiente, Portanto, são Isso pequenos é um bom pormenores. sistema. E há outras coisas que acontecem, que é, se calhar também há outras correntes que são implementadas em escolas, que são correntes modernas, Sim. que são correntes inovadoras, mas que nós temos reticências em implementá-las. Sim. Também. Temos O medo ensino delas. oficial. Mas o tem- computador, sim, ninguém tem oficial. reticências em implementar. Não, exatamente. Não, até porque deve haver, e essa parte não sei, algum subsídio Sim. associado a esses computadores, exatamente, porque senão não havia computadores. Eles só há, Lógico. porque a União Europeia deve pagar os computadores. E portanto, como a União Europeia paga os computadores vêm. Depois só vão funcionar, se não vão, se os miúdos. Isso já, se calhar, é uma questão que se vê mais à frente. Se calhar tocaste aí num ponto essencial e se calhar deixávamos os nossos ouvintes a pensar um bocadinho sobre este assunto e passávamos para outro Vais tema fazer um que nós intervalo, temos. é? Não, nós temos ainda mais ou menos cerca de 15, 20 minutos de programa e podíamos abeirar aqui, nem sequer vou dizer abordar, podíamos abeirar aqui a questão do que também está na ordem do dia, mas já há bastante tempo, que tem a ver com os apoios oficiais à comunicação social privada, e aqui ponho-me sempre com a declaração de interesse de fazer parte de uma associação que gera um órgão de comunicação social, que por acaso é uma associação sem fins Mas lucrativos, não é por causa mas disso tem- que a gente vai deixar de dizer o que tem para dizer. não, mas que tem que funcionar como uma empresa, e daí as Exato. dificuldades depois todas do acesso a diferentes formas de apoio que são necessários, logicamente. Estamos a falar de apoios financeiros, estamos a falar responsabilidades. de um apoio extraordinário, inclusivamente, que foi agora aprovado pelo Parlamento açoriano para os órgãos de comunicação social privados. Não vamos falar dos órgãos de comunicação social públicos, porque desses sabemos quase todos qual é a sua realidade e aliás, porque os pagamos todos os dias, não é uma coisa que nos seja estranha. E fazem um bom trabalho. Penso que sim. Penso que até na generalidade nós não nos podemos queixar muito, mas temos um cenário nos Açores em que fecharam nos últimos 10 anos 3 jornais, as rádios vão vivendo das pontinhas As migalhas. onde ainda conseguem trabalhar, e se calhar pedia-vos que, pelo menos numa perspectiva pessoal, demonstrassem de que forma é que vocês acham que são ou não necessários estes apoios públicos para que essa comunicação social privada pelo menos sobreviva. Já nem digo que ela trabalhe no seu esplendor, porque é difícil. Se calhar. E não estou com isto a condicionar as vossas respostas, quero mesmo saber a vossa opinião. Pá, lá está, estou a falar de uma área que é como um peixe fora d'água, não é? Portanto, faço este programa, não é, aqui com o Mas Alvarinho posso e o dizer Miguel. que há locutores que ficam o dia todo mal sentados, se calhar se tivessem as cadeirinhas Exatamente. a setar à altura. Olha, já estavam mais Aliás, confortáveis. tu quando vês, é engraçado que é uma coisa que agora passou a ser moda, que é tudo o que é programa de rádio é também filmado. Exatamente. Portanto, Adaptaram-se. Adaptaram-se exatamente à realidade. Lá está. Eu acho que aqui a questão da comunicação social também tem a ver um bocadinho com isso. Com a ou seja, reinventação. exatamente, saberem E a se atratividade reinventar. que essa Exatamente. Portanto, reinventação nós, quando vai criar. resolvemos o problema, vamos pagar os ordenados e está resolvido o problema, quer dizer, lá está. Estamos a começar pelo teto, não é? Porque como é que depois fazemos, como é que nós avaliamos a competência destes órgãos de comunicação, não é? O escrutínio, como é que é feito o escrutínio? Portanto, nós pagamos todos por igual, mas nem todos produzem Qual é exatamente. os mesmos conteúdos, não é? Estamos a falar e estes exemplos são aqueles mais extremados, mas quer dizer, estamos a falar de pessoas que fazem o quê? Leitura de comunicados de imprensa, não fazem Ou investigação, ou reprodução, reprodução, não é? Não fazem investigação, não fazem peças, não fazem, não é? Não escrevem artigos, não. Quer dizer, estamos a tratar toda a gente por igual. Basta só que nos últimos 4 meses, não é, tenha, enfim, haja prova, esteja tudo em dia, e portanto nós pagamos os ordenados e tudo mais. Quer dizer, estamos a avaliar tudo pela rama, quer dizer, não há aqui um escrutínio sobre a competência. Comunicação social, isso também. Pois, mas o problema é esse, A Alvarino. comunicação social também não pode ficar agora aqui. Não, como... mas já vou chegar lá. Ontem, na conversa com um amigo, ele dizia assim: não, mas isto é transversal, é assim. Os agricultores Acontece em todos. tudo. Exatamente, os Isso é em todo agricultores lado, não é? produzes É bem ou questão da produzes avaliação. mal.
ou na Recebes pecuária, na mesma. recebes na mesma. É por cabeça. Não interessa se o animal está bem tratado, sentado, recebes por cabeça. E isto é em quase todas as áreas da nossa praça, não é? Ou seja, se há subsídio é para todos. Epá, está bem, mas não há aqui uma avaliação relativamente ao produto, relativamente àquilo que produzes, à qualidade, não é? E, portanto, quando avaliamos tudo da forma igual, isto não vai trazer nada de bom, quer dizer, porque eu amanhã posso criar o meu próprio órgão de comunicação social, não é? Contrato um jornalista, És livre disso. não é? Desde que tenha os critérios que eles aqui apontam na questão do apoio, não é? E vou fazer um apanhado, sei lá, vou para a rua. Há quem faça, vai um apanhado de tirar opiniões, não sei que sobre isto, não é? Vou à Assembleia Regional e, portanto, faço um resumo da atividade diária, não é? Se fizeres um resumo, já estás a fazer mais de alguns, mas isto Isto levanta muitas questões que é, e depois resumo parafraseando um senhor que é líder de um partido regional, quem paga manda. Não é? Podemos chegar a essa conclusão que é assim, mas afinal, quer dizer, o erário público está a pagar, mas ninguém perguntou também nada, enquanto contribuinte, ninguém perguntou nada assim que eu ia participar para esta quermesse, não é? Sim. Quer dizer, levanta muitas questões. Eu percebo que tem que se discutir a situação. Agora, parece-me que o pagamento de ordenados não é por aí que vamos resolver o problema. Se calhar, do lado da procura, na questão da reinvenção dos órgãos, ou seja, porque é que há órgãos de comunicação social que têm algum sucesso e há outros que desaparecem, que se destacam, não é? Portanto, souberam se reinventar, souberam criar um produto que se calhar é apelativo às pessoas e as pessoas consomem. E isto, lá está, estamos aqui e quando não é pelo lado da procura, é pelo lado o governo vem, o Estado vem e vai resolver o assunto. Até porque se fôssemos fazer a leitura pelo lado da aceitação popular e do que exatamente as pessoas querem ver, já teríamos mais e menos sobre considerar o que é efetivamente fazer comunicação, independentemente de ser jornalismo ou não. Miguel, o que é que tu achas disso? Já trocaste aí algumas palavras com o Alvarino, a que é que vocês chegaram? Não, eu estava a dizer ao Alvarino que gosto muito da textura da folha que ele emprestou-me, aí lá do caderno que eu trouxe para tomar aqui umas notas. E Foi um caderno que roubei. Olha, Roubei isto ao meu filho. Olha, por acaso, quando falamos em tecnologias, temos aqui um bom exemplo de um caderno bom. É mais fácil fazeres uma assinatura aqui do que num ecrã. Bem, vamos retomar aqui a seriedade. Ora bem, os órgãos de comunicação social, seja a imprensa, seja a rádio, privados, durante muitos anos, antes de começarem nesta crise financeira que tem levado lamentavelmente a que algumas casas fechem a porta. Se viveram durante muitos anos por conta da publicidade, coisa que começou a decair, enfim, foi recentemente, já tem algum tempo. E eu não sei se essa quebra de publicidade estará diretamente ligada com a quebra de leitores de jornais, num caso, e a eventual quebra de ouvintes de rádio no outro. Não sei mesmo. Não sei. Parece-me que faz algum sentido, mas não tenho dados que me possam, que me permitam... Há pelo menos a nível mundial, que não nem tanto na nossa realidade, uma disseminação da publicidade depois por outros formatos e naturalmente faltou dinheiro para os órgãos de comunicação tradicionais. Mas isso é uma evolução dos tempos contra as quais há que batalhar e o Orlando acabou de dar a ideia. Quem se distingue atrai publicidade. Claro. O facto é que houve casos em que conseguiram adaptar-se. No caso da imprensa, dos jornais, não há um jornal hoje em dia que não tenha presença online. Com atualizações praticamente em tempo real. Alguns. Mas vamos ver, por exemplo, os casos dos grandes jornais a nível nacional, Público Expresso, Diário Notícias, Jornal de Notícias, por aí fora, atualizam. Continua a haver quem não veja que isso é o melhor caminho. Exato. Mas não deixaram de ter o formato em papel. Claro, lógico. Lá está, lógico. não é? Penso que só o Observador é o único que tem apenas presença online. Sim. Não é? Mas também estamos a falar de um jornal mais recente. Deixaram de se publicar em papel e depois voltaram a publicar em papel. Portanto, até o Avante está online. Até o Avante, que não é um diário. Não é? Isso até, mas pronto, vamos passar. Exato. Mas pronto. Avante. Até o Avante está online. Portanto, adaptaram-se, não é? Aqui nos Açores, Claro. Qualquer, penso que o Jornal da Praia está online. Sim. Diário Insular. E lá está o que estávamos a falar há pouco. É inevitável. Adaptaram-se.
Adaptar. A imprensa adaptou-se. Neste contexto, lá está, de plataformas, e voltamos já ao tema anterior, de plataformas. Poderá reinventar-se, poderá encontrar novas formas de financiamento, quer no papel, quer no online. Não sei, espero que sim, enquanto leitor de jornais. Na perspectiva espero do que leitor e do ouvinte, penso que as pessoas todos os dias estão à espera de serem surpreendidos pela forma como os conteúdos lhes são apresentados, Sim, independentemente da mensagem que possa ser exatamente a mesma. Mas sabes uma coisa, Miguel? As pessoas estão também saturadas de notícias, Excesso de informação, e querem receber alguma coisa que lhes permita fugir àquela rotina informativa diária, não é? E Não, que uma reflexão, funciona, também querem uma reflexão, não é? Sobre o Sim, tema. Exatamente, querem uma exatamente. reflexão. e que funciona como Não é um qualquer- relato, E é uma no caso da reflexão. rádio, E os Açores precisam no muito caso da disso, não é? rádio. Os Açores precisam No muito caso- disso. O caso Discutir da as coisas, rádio né? é mais Discutir. complicado. Mas essa sobrecarga funciona como um qualquer algoritmo, encaminha as pessoas para onde a Sim, maioria sim, sim. da Sim, massificação sim, sim, dessa sim. comunicação Exato, quer exato. que elas vão. O caso da rádio é mais complicado, porque a rádio não faz sentido, se calhar, ter um suporte em papel, não é? Claro. Porque é rádio, acho que nem vale a pena estarmos aqui a dissecar isto. Mas o suporte em imagem já se viu que virou-se resulta e de que virou-se para o maneira. online. Exato. Aliás, devíamos ter aqui Virou-se duas para o câmaras online, e a com coisa as já era- emissões já era online. E podemos ter. Sim. A rádio virou-se para o online, com as emissões online, os seus sites, as suas redes sociais. Aquilo que pomposamente as alguns chamam câmaras- de visual radio. Exatamente. Por aí fora. Pronto. E tem resultado em alguns casos, mas eu penso que o caso da rádio é mais complicado. Até porque a rádio tem, historicamente e tradicionalmente, tem um papel cívico, não é que os jornais não tenham, mas a rádio tem um papel cívico em que chega mais depressa aos cidadãos. Vamos lembrar-nos, por exemplo, do sismo de 80, Sim. não é? Portanto, em que o Rádio Clube de Angra teve um papel fundamental com os telefones em baixo e por aí fora. Exato. não sei o Mas quê, que não sei o quê. continua a ser. Havendo um sismo de 80 hoje em dia, muito possivelmente esta ilha ficaria isolada a nível testal. Poderia muito, ser, exatamente. muito possivelmente. possivelmente. Portanto, se não resolverem de uma vez por todas aquela questão do cabo submarino, depressa, antes que Santa Bárbara rebente. Olha, fica já, não sei quem é o próximo moderador do programa, mas que trata do cabo submarino. Do cabo como submarino. Exato, depressinha. Não sei, Se exato. calhar vais ser Para tu, vocês Miguel. darem- para vocês Se darem- calhar vais ser A rádio neste aspecto tem uma responsabilidade acrescida. Acrescida, sim, Exato. lógico. E até por esse motivo preocupa-me ver rádios a passarem dificuldades, como é o caso, E a deixarem de ser como é o rádios. caso da A Voz da deixarem de ser Terceira. rádios. A Deixarem de ser funcionarem rádios. automaticamente e a Como é deixarem o caso de ser da Voz da coisas- Terceira. Pronto. Isto leva-nos. As causas, penso que, na minha perspectiva, há uma grande causa, que é a falta de receita proveniente da Que publicidade. desceram. Desceram. Inevitavelmente da quantidade de se Drasticamente. manter, mas Desceram drasticamente. o total Exatamente. mensal baixou. Exato. Pronto. Sim. Pode haver outros E as motivos. despesas aumentaram. As despesas A aumentaram, todos tudo os níveis. Portanto, perante uma quebra de receita, a única forma que as rádios, os órgãos de comunicação social local têm para sobreviver tem que ser com ou ajuda dos sócios, não é? Se pagarem as cotas já é uma grande Isto ajuda. é quando são, se pagarem quando não as são cotas. empresas. Quando não Exato. são empresas. Quando Sim, são sim, empresas, sim, sim. Sim, quando são empresas, são empresas. E Ou com este o apoio, este apoio destina-se às empresas, às do empresas de Estado. comunicação Pronto. social privadas. O apoio de Estado é uma faca de dois gumes, porque a gente já falou aqui uma vez sobre este tema, se bem que não aprofundamos, e na altura recordo-me que referi que há uma linha muito ténue entre aquilo que pode ser o apoio prestado pelo Estado e a independência que o órgão de cada um, comunicação sim. social que recebe esse apoio poderá Vai manter. manter. Há uma linha muito ténue. E tem que haver uma grande sensibilidade, quer da parte de quem atribui o apoio, quer da parte de quem recebe o apoio. Não é? É claro que há regulamentos, há decretos de lei, há publicações oficiais, há tudo isso. Em teoria. Na prática, sabemos que muitas vezes pode haver a tentação, não estou a dizer que há, pode haver a tentação para um telefonema. Daquele telefonema, sim. Sim, pode haver essa tentação. Ou então mesmo, nem havendo o telefonema, portanto, subtilmente. Subtilmente, exato. Está subentendido. Está subentendido. É por isso que há uma linha muito ténue. Isso Mas preocupa-me. isto hoje já Isso acontece, preocupa-me. não é? Os órgãos de comunicação social já são contactados pelos políticos ou pelos assessores, não sei quê, para fazer pressão para que a notícia A ou B saia no jornal, ou saia na rádio, ou saia na televisão. E, quer dizer, e como é que vamos mudar essa mentalidade? Eu acho que, só aqui acrescentar aqui também a minha opinião,
Aliás, queria-te ouvir, porque nós ainda temos... Estamos a acabar, não é? Eu acho que é fundamental nos Açores haver uma comunicação social ativa e viva e pujante. Já falamos aqui sobre isso. E claro que como as empresas têm dificuldades em ter financiamento próprio, o governo tem que também fazer o seu papel. Isto também é serviço público, não é? E agora, tem que ser, esse subsídio tem que ser dado de acordo também com a dimensão de cada órgão de comunicação social e as necessidades que cada órgão de comunicação social tem. E tem que ser dado, digamos, a fundo perdido, quer dizer, tem que ser dado e o órgão de comunicação social faz o que entender com ele. Tem que ser avaliado com certeza e escrutinado, mas o governo aí tem que se demitir de qualquer tipo de pressão. Está ali, digamos, o financiamento e mais nada. E tem que aceitar que a comunicação social é um poder importante e que neste caso vai estar a financiar se calhar um órgão de comunicação social que vai estar contra ele e que lhe vai criticar e que vai pôr em causa o que ele diz e o que ele faz e as medidas que o governo aplica. Mas isso faz parte da democracia. Isso faz parte da democracia. Os partidos políticos também são financiados pelo Estado. O governo que tem um adulto na sala, na outra reação. Com certeza. Se a ERC fosse uma instituição independente, não é? Que não fossem nomeados representantes de determinados partidos, exatamente, se calhar poderia ser uma das instituições que salvaguardava esta questão, não é? Mas era preciso, lá está, nós temos que ser tudo independente. O problema é até porque começamos a ver alguns jornais que quando há um partido político que está no governo, esse jornal parece que vai ficando de uma certa cor, não é? O papel vai ficando de uma certa cor. Depois de repente muda e não sei se há algum problema na tipografia, o fornecedor muda o fornecedor. De repente o papel começa a ficar de outra cor, não é? E há umas depois ficam com as riscas e assim, que deve ser um problema da impressora. E isso é interessante também. Mas eu agora gostava de dizer uma coisa aqui, Estou de brincadeira, mas a sério. Isto desde a Revolução Industrial, que estas coisas acontecem, ou seja, há coisas que desaparecem, que não voltam, não é? Há indústrias que desapareceram, há atividades profissionais que deixaram de fazer sentido, não é? Deixámos de usar os cavalos para puxar as carroças, não é? As charretes. Portanto, quando um órgão de comunicação acaba, não é? Vamos com aquela história é centenário. Exatamente, mas chega uma altura em que não dá mais, não é? Portanto, não é por ser centenário que as coisas... Portanto, isto nos últimos anos tudo é relativo. Do século passado tivemos um jornal a nível nacional, do Independente, que era um jornal muito bem aceito na sociedade que acabou por desaparecer. Bem, sem vos querer interromper, já estou a fazê-lo. Agradecer a vossa presença. Foi um gosto estar aqui com vocês a moderar de alguma forma esta que foi uma conversa amigável e entre pessoas que se dão muito bem, felizmente, que assim continue. Fica no ar para já estas duas discussões que façam pensar os nossos ouvintes e também, porque não, pensar que o problema se calhar reside no facto da comunicação social continuar a reger a sua agenda diária pela atividade política, quando poderia abordar muitas outras coisas. Penso que o problema base será esse. Mas pronto, eu sou o Miguel Sousa Azevedo, estive no Visão Periférica com o Orlando Fontes, o Miguel Betancourt e o Alvarino Pinheiro. Nós somos o Rádio Clube de Angra, a voz da terceira, e assim continuaremos enquanto nos deixarem andar por aí. Continuem com um excelente dia. Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 1 da tarde, no Rádio Clube de Angra.